Provérbios, capítulo 23, versículos 15 e 16. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu, exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. 15, 16, na versão na linguagem de hoje, diz assim: Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Na linguagem contemporânea, diz assim: Meu filho, se você se tornar sábio, serei um pai feliz. Meu coração cantará e dançará de alegria de ver você falar com sabedoria. Quando a gente vai para a linguagem na Bíblia Viva, ou Bíblia parafraseada, como alguns costumam chamar, diz assim: Meu filho, ficarei muito feliz se você se tornar uma pessoa sábia. Meu coração ficará alegre ouvindo seus lábios falarem com sabedoria. Então, esse provérbio 15, 16 está falando sobre a alegria que o pai tem por saber dos resultados daquele cuidado que ele teve em orientar essa criança. Então, quando ele fala filho meu, ele está falando dessa relação paterna, né? De pai com filho, né? Embora a gente possa associar filho meu com uma relação tanto paterna como materna, né? Porque às vezes os filhos hoje estão sendo criados só pela mãe. Então, mas isso reflete o quê? Uma relação de cuidado. Meu filho, vem cá. Quando você diz isso, você está falando com sentido amoroso. Vem cá, preste atenção. Estou falando isso. Não, mas o senhor está querendo reclamando. Mas eu tenho que reclamar. Se você está vendo que você está fazendo errado, eu tenho que reclamar. E eu estou falando isso para o seu bem. Você não vai entender agora não, mas lá na frente você vai entender da mesma forma que eu entendo hoje as correções que meu pai me dava. E eu olhava e achava que era demais. Mas eu vi que ele estava certo. Ele pode até exagerar em algum momento, mas você tem que ver o resultado final. Qual é o resultado final? O resultado final, o saldo final é que o meu pai quer um bem para mim. Né? E na vida a gente pode exagerar, pode e vai corrigindo, né? A rota do nosso ensino. Então, quando ele fala aqui, filho meu, ele está fazendo uma introdução para um ensinamento importante. E a gente tem esse hábito, né? Ô meu filho, vem cá. Meu pai sempre vai falar, meu filho, vem cá. Diga, pai. Aí ele fala. Aí tem um ensino importante para dar. Né? Na última semana meu pai estava para morrer. Aliás, isso foi um dia antes dele ser socorrido. E aí foi na quarta, quinta, sexta, sábado ele faleceu. Foi na terça-feira. Eu estava deitado na rede, aí minha mãe estava assim no terraço, a gente conversando, daqui a pouco minha mãe entrou. Meu pai disse, olha, vou dizer algo para você, não diga nada para sua mãe não, meus dias estão chegando, eu acho que eu estou já perto de ir embora, meus documentos estão assim, a senha do banco está ali assim, os documentos da casa, o documento do carro, só dizendo tudinho. Está tudo numa pasta, eu separei tudinho, já deixei tudo pronto. Para vocês não terem que procurar nada. A chave estava tudo numa pasta que ele tinha, uma 007 que ele tinha. Aquelas maletas, né? 007. E ainda tem que minha mãe guarda ela. E estava tudo ali dentro. Tudo. Meu pai deixou tudo organizado numa pasta. Dentro daquela bolsa dele. Aí quando foi no domingo, quando foi no sábado de noite, ele faleceu. Aí eu cheguei no domingo pela manhã para resolver no velório e disse para o meu irmão, vai resolver, que eu vou ficar com a mamãe. Porque eu corri esses dias todinho, para cima e para baixo. Aí agora você que vai resolver, para aprender a resolver também as coisas. E os documentos, está tudo na pasta. Papai deixou tudo reservado já em tal lugar. Vai lá na pasta tal, está assim. Então quando ele me chamou, foi para dar uma informação importante. E olha que foi a última informação. Né? Então, quando usa esse termo, meu filho, é com esse objetivo, né, de dar algum ensino, instrução, conselho. Tá? E quando a gente é criança, né, eu lembro que ele fazia o seguinte, quando ele dizia alguma coisa que eu fiz errado, que ele não ia bater em mim, porque eu dizia, não vou não, que o senhor quer bater em mim. Não, venha que eu não vou bater em você não. Aí ele pegava, me sentava no colo,
e começava a falar, sentava numa perna, e eu ficava lá, sentado lá, ouvindo o que ele estava dizendo. Ele falava. Você entendeu? Entendi. Você vai fazer isso? Ou não? Quem é que é doido dizer que vai? Né? Mas dizia que não, né? Embora às vezes fazia. Né? Mas ele dizia, olha, não vai fazer isso, por isso. Por exemplo, acontece muito com crianças isso. A gente chega em casa com a borracha do colega. Aí pega a borracha, às vezes pega emprestado, mas qual é o certo? Pegou emprestado, usou, devolve. E não botar dentro da bolsa e para casa. E todo dia que eu chegava em casa, minha mãe revistava a minha bolsa. Todo dia. Olha a bolsa. Quando via, tinha alguma coisa na minha. O que é isso aqui? Aí a borracha, eu lhe ensinei isso. Começava daí. Aí você já ficava ali e dizia, meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? E às vezes você tinha esquecido, o menino foi embora, esqueceu de pegar e você ficou fazendo uma lição, que tem lição que a professora diz, olha, quem terminar pode ir embora, né? Aí não terminava e ia embora. Eu dizia, não, mas a professora passou a lição e era para quem terminasse podia ir embora. Aí a gente corria para fazer, né? Que queria ir embora, né? E ainda tem que mostrar para ela, porque não era só fazer isso, eu já fiz e ir embora, não. Tem que mostrar. E aí o colega foi embora. Não, amanhã você devolve essa borracha dele. Era a primeira coisa que eu fazia. E era a primeira coisa que ela perguntava quando eu voltava. Você devolveu a borracha? Olha, uma borracha. Aí você olha assim, quando é, meu Deus, para que esse exagero, né? Com a visão da criança. Mas com a visão do adulto, você diz, estava certíssimo. Não pode abrir 1 milímetro a brecha para essa área, porque se você abrir, essa criança vai fazer coisa errada. Ela vai crescer achando que pode pegar o que é dos outros. E ela vai crescer, e ela vai ficar adolescente, ela vai se juntar com outros que pensam da mesma forma, e daí que surge quem? Um assaltante a banco. Um assaltante de carro forte. Um indivíduo que resolve fazer coisa errada. Né? Começa a assaltar com uma faca, depois vai assaltar com um porrete, assaltar, depois está com um revólver na mão. Porque foi criado sem limite. Minha mãe dizia, quem pega uma caneta, pega 1 milhão. Exatamente. Então, a pessoa que começa a roubar um caminhão, não começa roubando um caminhão, começa roubando uma borracha, uma caneta. Né? Então, a sabedoria central aqui é de que a pessoa tem que ter o coração sábio. E o coração sábio não é apenas a questão intelectual. Coração sábio é um coração que tem uma visão moral e espiritual da vida. Então, coração na Bíblia aqui se refere ao quê? Ao centro do ser humano, ou seja, incluído o quê? A mente, a vontade, as emoções, tudo está por trás dessa palavra coração. Então, o coração sábio, ou seja, aquela mente sábia, aquela pessoa que tem vontade para fazer o que é certo, as emoções são as melhores e com os bons propósitos. Então, o coração sábio implica uma vida guiada pelos melhores princípios e melhores práticas, uma pessoa que tem discernimento, uma pessoa que age honestamente. E a sabedoria vem como? A sabedoria, ela vem além do conhecimento. Ela é uma aplicação na vida. Tanto de práticas do conhecimento formal, como do conhecimento da própria vida. A gente sabe que, como todo mundo está dizendo aqui, que os pais sempre diziam a gente, não pegue o que não é seu. Todos nós ouvimos isso. Moralmente, na sociedade como um todo, você não vai encontrar ninguém dizendo que não pode pegar. É consenso geral. É consenso geral. E o interessante é que mesmo entre aqueles que cometem crimes, eles passam para os filhos fazerem o que é certo. Porque eles estão pagando o preço de terem feito o que é errado. Eu ouvi uma reportagem de um líder dessas facções, né? E perguntaram ele como é que ele lidava com a questão dos filhos dele. Ele disse, olha, meus filhos estudam e eu pago o curso para eles estudarem. E digo a eles, não queiram essa vida que eu escolhi. Estude para você poder conseguir seu trabalho, conseguir uma profissão, e eu oriento eles para isso. E eu fiquei surpreso, surpreso, mas ao mesmo tempo vendo que ele aprendeu uma lição, de que não valeu a pena aquilo que ele fez.
Só que ele não tem mais como sair. Não é? Não é que ele não tenha, é que na mente dele é impossível sair dali. Ele só sai se ele pagar com a vida. Ele só sai se pagar com a vida. Né? A gente teve um caso de logo no começo, anos 80, tinha um rapaz, né? Já homem, né? E ele era considerado um dos maiores traficantes do Rio, líder de facção criminosa chamada Comando Vermelho, ele que começou. Chamava Gregório Gordo. E esse Gregório foi preso por conta de assassinato, tráfico de droga nos morros do Rio de Janeiro. E ele se converteu na pregação do pastor Caio Fábio. O pastor Caio Fábio pregou na prisão e ele se converteu. E quando ele se converteu, o pastor Caio conta no testemunho que o indivíduo sofreu uma mudança realmente e as pessoas viam a mudança. Ele não quis mais se envolver com crime, ele começou a buscar um trabalho e o pastor disse que no começo as pessoas começaram a criticar o pastor porque fez o seguinte: ele começou a tomar conta do estacionamento da própria igreja e muitos irmãos estacionavam o carro e deixavam a chave com ele. E o pastor dizia: olha, eu sofri, assim, pessoas falando, pastor, a gente pode confiar, confie. E eu dizia para ele: olha, esse é o momento de você mostrar que Cristo transformou você. As pessoas deixavam dinheiro, as pessoas esqueciam as coisas no carro, e quando voltavam, estava tudo lá no lugar. E às vezes ele vinha até avisar, disse: olha, o irmão deixou tal coisa no carro, é melhor o irmão voltar para pegar. Aí o irmão: não, pode pegar e trazer. Aí ele pegava, trazia e entregava. E todo mundo viu a transformação desse rapaz. Só que por conta de ter tido um envolvimento tão profundo com o crime, um dia se vingaram e mataram ele. E ele dizia ao pastor, ele disse que no testemunho, ele dizia: olha, eu ouvi até um testemunho dele algumas vezes pela internet, e até na época, quando ele se converteu, foi uma coisa que a gente não via, né? Um indivíduo tão envolvido com o crime ter se convertido. E ele disse que a vida dele tinha sido mudada, mas que ele estava pronto para morrer, que ele sabia que a vida dele não tinha muito valor para as pessoas, mas tinha valor para Cristo. E ele sabia que um dia ele podia morrer. E aí estourou a notícia que ele foi morto. Chegaram e metralharam ele, por conta do envolvimento no crime. Então, não aceitaram essa história, vamos dizer assim, que ele se converteu. Né? Eles não deixam sair, não sai. Então, essa sabedoria que o sábio de Provérbio está dizendo, olha, é aprender a viver a vida sem incorrer nesses erros, porque o preço é muito alto. Então, saber escolher, tomar as decisões corretas, evitar o mal, viver uma vida que agrada a Deus, viver uma vida que beneficia a sociedade, porque Jesus ensinava que você tem que ser um bom cidadão, você tem que viver uma vida que beneficia a todos. Uma vida de uma pessoa honesta beneficia a todos. Uma vida de uma pessoa íntegra é uma vida que beneficia a todos. Uma vida de alguém que não vive do vício é uma vida que beneficia a todos, porque você vê o que o vício faz na família. O vício faz na família. Destrói a vida de quem está no vício e destrói a vida da família. Eu lembro que um belo dia eu estava na porta da minha empresa, aí chegou um rapaz pedindo comida, né? E eu notei que o sotaque dele não era daqui, eu perguntei: você é de onde? Ele disse que era de São Paulo. E sua família? Moço, minha família não sabe que eu estou aqui. Qual é o nome da sua família? Qual é o nome do seu filho? Você tem vontade de entrar em contato com eles? Eu tenho, mas eu não tenho nem telefone. Eu tenho o telefone deles anotado aqui, mas eu não tenho como ligar. Minha filha não atende a ligação. Se você não quer que eu ligue e eu fale com ela, me dê o seu telefone, me dê o telefone que eu vou ligar. E eu liguei. Aí falei. Contei, a pessoa veio dizer: não é desse número não. Eu disse: moço, eu sei que é assim. Senão você não teria atendido. Aí ela contou que ele tinha causado muito problema. Ele era pai dela, mas tinha causado muito problema e que eles não queriam mais contato com ele. Que problema foi, eu não sei, ela não me disse. Eu disse: mas vocês têm que buscar restaurar a família de vocês. A partir do perdão.
Entender que o perdão é restaurador. E ela conversou, disse como é que ele estava. Eu digo, olha, ele está aqui, ele está comendo, está pedindo comida. Ele pode ter sido uma pessoa que tenha cometido um assassinato e estava fugindo da polícia, a gente não sabe. Eu vi que ele estava com problema de drogas, porque ele disse que era viciado, mas que estava querendo comer, porque estava sem comer já 3 dias. E ele estava comendo literalmente o uso da droga, né? Porque a droga o indivíduo usa e a fome tira a fome do indivíduo. Por isso que o indivíduo fica naquela situação, emagrece muito, né? Aí resulta, porque fica sem comer. E aí você vê o resultado, né, dessas escolhas erradas. Então, o sábio de Provérbios está dizendo que se o filho tiver um coração sábio, o pai vai se alegrar com o que o filho vai fazer, né? Então, essa alegria do coração aqui do pai reflete o que? A satisfação de ver o filho agindo corretamente, né? E mostra que há essa ligação emocional entre o bem-estar do filho e a felicidade do pai. Graças a Deus, meus filhos não têm envolvimento com drogas. A gente sabe que hoje a gente está correndo esse risco o tempo todo, porque a droga está espalhada em todo canto. Em todo canto. Nas esquinas, você nem sabe, às vezes na esquina da sua casa estão vendendo droga e você não sabe. Né? Como eu cheguei na casa de um amigo, estavam vendendo droga na frente da casa dele. E o pessoal tudo usando maconha. E os pais estão em casa pensando que o filho foi para a escola, mas o filho está ali, usando droga. Muitas vezes influenciado por um professor que usa maconha. E tem muitos. Entendeu? Porque começa na universidade. Você vai lá na universidade e vai ver o uso disseminado de droga, de maconha. E você não diga nada não, porque o indivíduo fica com raiva. Entendeu? Não fica com raiva. Ele ainda diz assim, qual é o problema do meu vício? Não, o problema do seu vício é que você que vai se prejudicar. Agora, o problema de quem você compra essa droga. Essa droga lá fora está ensinando violência e morte. Ou seja, essa droga está manchada de sangue de pessoas. Não é? Mas é a escolha. Aí é nisso que o pai emocionalmente se liga ao filho por ver que o filho está tomando o caminho correto. Então, essa relação entre gerações, pais e filhos, são gerações diferentes. O versículo está dizendo que esse relacionamento intergeracional tem um efeito positivo. Tem um efeito positivo. Porque nessa relação entre gerações tem um ciclo. Ensino, aprendizado e alegria, porque o ensino teve um bom resultado. Ensino, aprendizado e alegria. E o interessante é que a gente continua aprendendo. Eu estou com meus 55 anos. Minha mãe já tem 81. Mas de vez em quando minha mãe quer me ensinar as coisas. Sempre está orientando. Meu filho, não faça tal coisa. Olhe, quando você fizer assim, não faça assim. Minha mãe fala até como eu devo pregar. É engraçado. Eu digo, mãe, tá certo. Olha, meu filho, quando você for falar, não fale certas coisas. E em certo ponto ela está certa. Né? Certas colocações que você pode fazer, né? Embora eu não faça, eu sei que tenho consciência de que limites eu tenho, por exemplo, no púlpito o que eu devo falar, né? Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem assim, por que ela fala isso? Por exemplo, esses dias eu estava no grupo que eu sou responsável, que é sobre a responsabilidade civil, né? Por conta do livro que eu escrevi, eu mostrei um caso de um pastor que ele subiu no púlpito e eles, na igreja, passaram um vídeo de um adultério. O flagra do adultério de um irmão da igreja. E ele falou que o irmão tinha adulterado e a irmã tinha adulterado. Estavam os dois na igreja lá. Isso deu caso de justiça. E o pastor teve que pagar 50 mil de dano moral. Ou seja, o púlpito não é para isso. Para você expor o caso das pessoas. A igreja não está para isso. A igreja está para pregar o evangelho. O problema particular do irmão Djalma, o problema particular do irmão André, do irmão Juvenal, da irmã Solange, da irmã Clarice, é problema particular para resolver no gabinete pastoral. Ou num ambiente específico. Na família. E não na igreja. Tá?
não na igreja. Então, certas coisas não se falam. Tá? O púlpito não ficou, por exemplo, para xingar ninguém, nem repreender ninguém. Não, o púlpito ficou para repreender a igreja por meio da palavra, explicar o texto bíblico e deixar que o Espírito Santo fale no coração de cada um. É assim que deve funcionar. E não você subir. Eu posso subir e falar de adultério, pregar sobre adultério. E aí usar o texto bíblico e expor as questões e mostrar o que é que o texto bíblico diz das consequências. Né? O exemplo de Davi, por exemplo. Né? O que é que aconteceu com Davi? Todo mundo conhece a história de Davi com Batseba. Mesmo quem não é crente conhece essa história. Todo mundo conhece a história de Sansão e Dalila. E as pessoas tiram lições daqueles erros. E mesmo aquelas pessoas errando, Davi é considerado o quê? Um homem segundo o coração de Deus. E Sansão é considerado um herói da fé. Mesmo com todos os erros que ele cometeu. Porque a benevolência de Deus é grande, a misericórdia dele se renova sempre. O perdão dele é incomensurável. Mas tudo isso tem qual objetivo? Ensinar. É um ciclo de ensino e aprendizado e alegria. Então, a gente tem que ver que os pais têm responsabilidade de orientar os filhos vão trazer alegria no seu crescimento espiritual e moral aos pais, né? Porque é isso que faz. Os filhos vão ter que entender que tem que valorizar a sabedoria dos pais. A gente tem que valorizar a sabedoria dos antigos. Não é porque é antigo que não presta. Não é porque é antigo que não presta. Só vou contar uma coisa rápida para vocês aqui. Não sei se os irmãos já prestaram para prestar atenção. Os filmes estão começando a trazer música dos anos 80 e 90. Não está mais trazendo músicas de hoje. As músicas atuais perderam muito na qualidade. Muito, muito, muito mesmo. Você escuta a música dos anos 80 e anos 90 falando sobre amor, sobre muito homem ou mulher. Né? E alguém pode dizer, não, essa é a música do mundo. Não. Olha, só tem três tipos de... Só existem dois tipos de música. Um que pode enaltecer a Deus e outro que pode enaltecer a Satanás. A música que pode enaltecer a Deus, ela pode, por exemplo, falar... A música que canta a natureza é uma música que enaltece a Deus, porque Deus é o criador da natureza. Ou a música que enaltece o relacionamento entre um homem e uma mulher. A música que enaltece a Deus. Porque Deus estabeleceu que eu quero que dois se juntem para se tornar uma família. Agora, uma música que diz que a mulher, desculpa a expressão, é uma cachorra. Que o homem tem que beber, cair e levantar. Que o homem é isso, aquilo outro. Que bate que eu gosto. Essa música é de péssimo gosto, péssima qualidade. Não tem nenhuma referência. Essa música está mais voltada para o que Satanás quer do que para o que Deus quer. Mas quando a música enaltece a beleza da mulher, quando a música enaltece o relacionamento de amigos, por exemplo, tem uma música que diz assim, a amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. Né? O melhor da amizade é um abraço de mão, é um sorriso, né? Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo disponha, né? Minha casa é sempre modesta e sincera, mas minha casa será sempre sua. Por que essa música está enaltecendo? Relação de amigo. E um amigo que, provérbio diz que tem amigo mais chegado que o irmão. Esse amigo da música é o mais chegado que o irmão. Ou seja, essa música tem um fundamento bíblico. Então você pode escutar uma música dessa. Uma música que enaltece o amor, como a gente conhece músicas, né, que fala de que o amor é paciente, é benigno. Uma vez eu mostrei aqui para os irmãos. Então, a gente tem que quebrar essas arestas de achar que a música, essa música é do mundo. Não, com essa música fala bem a favor de Deus ou fala contra. Então, esse impacto dessa sabedoria dos antigos é importante. Porque não é porque é antigo que não presta. Até porque, meus irmãos, existe uma sabedoria milenar por trás daquelas atitudes. Quando o pai dizia assim, meu filho, não pegue no que não é seu. Quantos séculos e séculos de
princípios éticos que foram criados não estão dentro de uma palavra simples dessa. Séculos e séculos de pessoas observando quando alguém pega o que é do outro. O próprio texto bíblico diz assim, não cobiça o que é do outro, não é? Então, quando alguém diz, olha, não pegue o que não é seu, ele está dizendo esse versículo, esse texto do mandamento, de não cobiçar o que é do outro. E o texto diz lá, não cobice nada do que é do outro. Desde a mulher dele até o animal dele, até o gato, o cachorro, o periquito, o papagaio, o que for dele, você não deseja, só queira o que é seu. E você vai evitar muitos problemas. Aí, milenarmente, vai passando o tempo, as pessoas vão olhando, rapaz, isso aqui tem uma lógica tão forte que realmente não deixa de ser atual. Então, mas é uma coisa antiga que tem mais de 2.700 anos. E está atual ainda hoje. E a gente vai passando para os nossos filhos. E vai passando para os filhos e para os netos, né, irmã Solange? Agora tem a netinha, né? Então, essa sabedoria, meus irmãos, a gente tem que valorizar. Essa boa educação a gente tem que valorizar, esse compromisso com a sabedoria. Esses provérbios aqui, o 15 e o 16, dizendo que o pai vai exultar de alegria no íntimo, quando os lábios deles falarem de coisas sábias, ensina para a gente que a gente tem que encorajar e valorizar o que é a sabedoria, que a gente tem que ter uma preocupação de tirar lições valiosas daquilo que o pai nos ensina, para que a gente, ou no caso os filhos, os netos e nós mesmos também, falemos com integridade, que a gente seja honesto, que a gente leve para a vida princípios fundamentais para viver uma vida justa, trazer bem-estar para a gente e para os outros, né? Então, essas palavras do sábio dizem que há grande poder e impacto no ensino correto dos pais. E ele traz impacto positivo e resultado positivo na vida dos filhos. Isso vai agradar os pais, mas também vai agradar a Deus. Amém? Amém.